Olá pessoal, então nós estamos aqui para continuar o estudo que estávamos fazendo a respeito do como aprender ou de como estudar. Hoje a gente não tem a presença da Paula, mas tem um membro novo no grupo. Se apresenta então, Felipe, tem que falar todo o teu currículo, tudo que você já estudou no Doutrina Espírita. Mentira. Só para passar Eu sou o Felipe Mendonça, sou trabalhador da Casa Espírita Serrata Conan Doyle, faço facilitação de alguns estudos e trabalho em outras partes também, em termos de organização da casa. Muito bem, estamos com a Patrícia, com a Lina, com o Marco e eu sou Marlon Riquidal, para pensarmos um pouco a respeito dos nossos estudos. Se vocês lembrarem de alguma coisa que nós falamos semana passada, acho que seria importante, dos elementos assim que são bem importantes, mas acho que algo que fica claro para a gente quando estamos falando do processo de estudar ou do aprender é a leitura é só uma partezinha, né? Porque as pessoas estão lendo muitos livros, né? E elas leem muitos livros, mas sem um processo de elaboração, sem uma maior reflexão. E agora eu diria até que menos livros, né? E ouvindo muitas palestras. Então agora a gente diz, porque o Haroldo falou, porque o Divaldo falou, porque o Beltrano falou. E isso é muito delicado, né? O palestrante pode estar num dia que não está muito bem, ele pode trazer um ponto de vista. É claro que os autores espirituais, eles também correm esse risco. Porém, nós acreditamos que é muito mais cuidado e muito mais detalhe numa obra, que é a possibilidade de ser revisada, do que numa fala qualquer, né? E as falas, elas não deveriam ser nossas referências doutrinárias. As nossas referências doutrinárias são os estudos. Então a gente vai ouvir uma palestra do Haroldo que fala que lá no Caminho, Verdade e Vida. Aí nós vamos no Caminho, Verdade e Vida. Quando o Divaldo fala determinada biografia, nós vamos lá na biografia, né? O nosso conhecimento, ele deve ir se dando dentro da doutrina espírita a partir do estudo das obras e não a partir da fala de alguém em um determinado momento ou em um determinado contexto. Então, estamos falando que a gente ouve muitas palestras, mas lê pouco e na maioria de nós lemos apenas uma vez e isso é extremamente arriscado. Porque quando a gente lê a primeira vez, a gente vai ter uma impressão. Mas uma impressão que vai se construindo aos poucos, porque na hora que eu começo a ler um livro, eu não sei aonde o autor vai chegar. Então, eu corro o risco de ir fazendo interpretações parciais, até talvez equivocadas, porque eu ainda não apreendi o pensamento do autor. Depois que eu faço a primeira leitura da obra, agora eu tenho condição de voltar. E quando eu digo agora, pode ser, acabou de terminar, agora eu tenho condição de voltar na mesma obra, porque já tive uma noção maior do pensamento do autor, aonde ele quer chegar, para daí começar a ler neste sentido do estudar, com um pouco mais de detalhes, agora buscando as partes importantes e tentando compreender o pensamento do autor. Então a gente falou um pouco a respeito disso na semana passada, né? Vocês foram trazendo a questão dos olhares, do como aprendo, da anotação, do resolver problemas, do ir riscando, daquilo que é importante, tal, coisas bem boas, né? Nós falamos dessa contextualização primeira, antes de ler. Acho que uma coisa que é importante é isso, nessa sociedade com tanta pressa, a gente também entra nessa loucura de ler os livros, de ler as obras. E como que a gente está no centro espírita e não leu tudo isso, ou leu tudo aquilo, e a gente corre o risco de ficar num superficial. Então, contrário a esse movimento de superficialidade, ou poderíamos dizer contrário a esse movimento quantitativo, a quantidade de obras, a gente precisa ir para um aprofundamento. Então eu brinco com as pessoas quando dizem, eu já li as obras de André Luiz, já li as obras de Joana, li um monte de livro de Emmanuel. O que eu leio agora? Quanto tempo faz que leio André Luiz? Faz 8 anos que eu li André Luiz, então já está na hora de reler.
né? Porque agora você vai ler com muito mais profundidade. Você já leu toda a obra de André Luiz, você já entendeu o pensamento dele, você já entendeu a lógica, agora você vai ter condição de se aprofundar. Então, estas obras, né? André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Sueli Caldas Schubert, Ivone do Amaral Pereira e, em especial também, né, o Novo Testamento e, obviamente, todas as obras de Kardec, eles são livros para a gente estar lendo e relendo constantemente. Qualquer um de nós que coordena um grupo de estudo, que faz uma palestra ou evangelização, tem que estar lendo isso, mais, obviamente, Kardec, mas estas obras que a gente chama de subsidiárias, porque isso vai ampliando a nossa concepção da doutrina espírita, que eu gosto de lembrar lá quando Kardec diz em O Livro dos Espíritos que é a ciência do infinito. Então nós não estamos falando de qualquer conhecimentozinho. Ele diz, a doutrina espírita é a ciência do infinito, ou seja, nós estamos falando de algo extremamente complexo, apreendendo algo que vai repercutir na nossa vida por milênios. Então, isso não dá para ser um por cima, não dá para ser uma leitura, nem duas leituras, não dá para ser uma leitura corrida, isso é algo que nos exige um aprofundamento. E aí hoje, nós vamos nos dedicar à leitura nós estamos lá no último capítulo da Gênese. Os tempos são chegados os tempos, e o item Sinais dos Tempos, esse capítulo, eles são 2 itens, né? São Sinais dos Tempos e a Geração Nova. E nós vamos pegar estes Sinais dos Tempos e vamos fazer ou tentar fazer uma análise, um estudo um pouco mais detalhado dele. Então, sugestão para quem está nos assistindo é justamente também de parar, nós vamos parar o vídeo, fazer a leitura. Todo mundo já fez a primeira leitura, que é aquele momento que a gente já tinha dito, a primeira leitura, para ter noção do autor. E agora nós vamos fazer uma segunda leitura, com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de atenção, buscando alguns elementos, e daí nós vamos discutir a respeito dessa nossa leitura. Eu anotei aqui alguns pontos que eu acho importante na segunda leitura, porque nós falamos do primeiro, de pensar quem é o autor, o que eu sei, o que eu não sei, para quem que ele escreveu, a obra, o capítulo, o item dentro do capítulo, o capítulo dentro da obra, a obra dentro de toda a publicação do autor e tal. Mas agora, na segunda leitura, depois que a gente já tem essa visão geral, eu anotei alguns pontos aqui que eu acho que seriam importantes para a gente ficar atento. E daí, se vocês tiverem outros, vocês acrescentem aqui. O primeiro é lembrar que um texto como esse de Kardec foi um texto escrito, revisado, porque ele é um texto teórico. Então, vejamos bem. Há livros que a gente lê, um romance, isso falando da literatura comum, que nós temos acesso, que a pessoa diz, num fim de semana, numa tarde de primavera, fui para casa no campo e fiquei imerso nos meus livros e escrevi o romance. E aí escreve, porque está escrevendo como fala. Fui eu, tal, vai descrevendo, o pensamento vai indo. Quando nós temos um texto que se escreve como fala, o nível de complexidade desse texto é muito pequeno. Porque parece uma conversa aqui, então Patrícia está contando, tal, e eu estou ali anotando e sai um livro. Esse tipo de obra nós lemos como uma conversa. Porém, nós precisamos entender que alguns são livros teóricos, né? São livros, poderíamos chamar de livros conceituais. Não é uma leitura fluida, porque ele exige um estudo, ele exige uma análise, uma reflexão maior. Então, quando nós estamos, em especial nas obras de Kardec, todos esses autores, né? Não vou ficar citando de volta, esses principais autores que compõem o pensamento da doutrina espírita, nós precisamos lembrar que eles são textos teóricos.
o que quer dizer que cada parágrafo precisa ser lido com muita atenção, porque cada parágrafo contém uma ideia. É certo que há autores prolixos, que vão escrever, fica voltando, né? E parece que não chega em lugar nenhum, ou é repetitivo. Mas textos como esse, se essa ideia se repete, eu preciso entender que havia uma intenção por trás disso. Havia um objetivo de repetir o texto, de passar por uma coisa tão rápida ou de detalhar mais a outra coisa. Então eu preciso olhar que esse texto ele foi escrito, ele foi pensado antes de ser escrito, ele foi reescrito, às vezes revisado mais de uma vez. Então quando está usando uma determinada palavra, a gente precisa ficar ali na palavra. Eu trouxe esse exemplo na semana passada, né? De Kardec falando, já não é somente de desenvolver o intelecto, mas de elevar a inteligência, né? Que a gente vai elevar o sentimento. Então assim, já não é somente, opa, calma lá, ele não está dizendo que a gente não tem mais que dar foco para o intelecto, já não é somente. Então estamos no intelecto, mas não só o intelecto, também o sentimento. E aí ele não diz resolver o sentimento, ele diz elevar. E aí disso a gente faz um desdobramento enorme. É como entender um contexto antropológico de pensamento e de como que ele transfere esse pensamento para a escrita. Né? Como Jesus mesmo, né? A Bíblia. Dentro de um contexto, dentro de uma cultura, dentro de um tempo, dentro de tudo isso, né? Quanto mais a gente consegue se apropriar de tudo isso, melhor a gente consegue entender Kardec, né? Então, a gente pensar que cada parágrafo é importante, a gente tentar extrair as ideias que estão ali no texto. Eu não estou lendo descomprometidamente, eu estou lendo, e eu pelo menos faço isso, é como se eu estivesse pensando assim, o que ele está querendo falar? O que ele está querendo falar nesse parágrafo? O que ele está querendo falar no outro? O que ele está querendo falar no outro? E aí disso, a gente vai achar no texto o que eu chamo de pontos importantes. Porque existe um texto que vai construir. Então, por exemplo, está construindo uma ideia para chegar naquele ponto, né? Nós não vamos dizer que todos os parágrafos eles têm o mesmo peso. Está introduzindo uma ideia, está trazendo argumentos e aí conclui o negócio. Pá, a conclusão é o ponto mais importante. Então, a gente precisa ir lendo o texto e vendo se a gente consegue encontrar quais são os pontos importantes do texto. Não sei se vocês já viram pessoas que quando lê o livro vai riscando, pegar o exemplo aqui da Patrícia. Mas olha que interessante, Patrícia riscou aqui algumas coisas. Eu lembro uma vez eu cheguei no banco e a mulher tinha acabado de fazer o curso. E aí ela não sabia o procedimento. Aí ela abriu a apostila dela para me atender. Tava toda a apostila riscada. O que quer dizer isso? A pessoa não conseguiu ter critério, porque não é tudo o mesmo peso. Então aqui, estou considerando o que você está fazendo é, calma aí, essa frase foi importante, aqui tem um outro pensamento, então eu preciso ir selecionando, porque se eu colocar tudo no mesmo peso, eu vou me encharcar de ideias e não vou conseguir extrair a essência do pensamento do autor, né? Então a gente vai olhando com detalhes, buscando os pontos importantes. Outra coisa que eu acho muito bom quando a gente está lendo um item é se perguntar de onde ele partiu e aonde ele chegou. É um diálogo com o texto. Então, como que ele começou? Ele começou dizendo isso, isso e isso, para daí chegar nesse ponto. Quando a gente dialoga com o texto, a chance da gente se aproximar mais do sentido ou da importância ou do que o autor queria passar é maior. Então, eu preciso olhar como ele começa, quais ideias ou pontos importantes ele desenvolve e aonde ele chega. Faz sentido essas coisas para vocês? Sim. Tem momentos também que o texto chega até a começar pela conclusão para depois ir descrevendo o que ele quis, né? Sim, é uma forma de escrita, né? E às vezes acho que também
um interessante, porque como a gente não está muito acostumado a estudar, então muitas vezes alguns autores, né, trazem a conclusão que é para dizer, ó, presta atenção nisso, isso é o ponto mais importante, né? Aí ele vai tecendo as ideias e depois lá no final do texto ele está vendo, ó, como aquilo é importante, então não tem como você não pegar a ideia, né? Isso é uma didática, é uma forma de expressar. Então a gente também precisa ir pegando o jeitinho do autor. Acho que isso que você fala me faz pensar também. Os autores têm formas diferentes de escrever, né? Joana de Ângeles tem hora que ela está escrevendo que você tem que estar atento, que ela não está... ela está trazendo pensamentos opostos. Ela está dizendo que não é. E se você não lê atento, você acha que é aquilo que é. E aí ela está trazendo ali para depois contra-argumentar. Então, por exemplo, tem alguns momentos assim que se você não fica atento, vou trazer um exemplo mais simples, mas se você não fica atento, ela está dizendo a causa da depressão é essa. Daí depois ela diz assim, mas independente de todos esses elementos, a causa é o espírito. Se você pegar aquela frase isolada, você vai dizer a causa da depressão é a falta da dopamina, excesso da adrenalina, do não sei o que. Mas quando você entende o que ela está construindo, você vê que ela traz um monte de causas secundárias, mas que o elemento mais importante é o espírito. Se você não fica atento da onde o autor está partindo, para onde está indo, você corre o risco de fazer recortes que não traduzem o pensamento do autor. É o que a Lina disse na semana passada, né? E daí coloca aquele recorte no Facebook e é totalmente fora do contexto. Descontextualizado, não era o foco, né? Então, bem isso, a gente precisa, para eu saber fazer uma citação, para eu saber os pontos importantes, eu preciso entender o pensamento do autor. Ele começou aqui e ele quis chegar lá. Então veja que são duas coisas que a gente... Todo texto ele é importante, precisa extrair as ideias. Nós vamos buscar os elementos mais importantes e vamos buscar entender o percurso do autor. Tá? São vários elementos que vão nos ajudando. Uma pergunta que eu deixo, onde ele quer chegar, eu coloco assim para mim. O que no fim ele disse com esse texto? É tentar fazer um resumo, mas esse resumo ele serve mais para mim. Porque quando eu consigo extrair o pensamento do autor, eu vou guardar com mais propriedade isso. Se eu só ler o texto, eu não consigo guardar. Agora, quando eu paro e digo, ok, mas no meio de toda essa coisa que ele falou, o que ele quis dizer com isso? É como se fosse assim, por que ele escreveu esse texto? Por que ele escreve esse item? Por que ele coloca nesse livro? Por que ele publica, pensando que não é uma bobada, que só quer se aparecer? Por que ele publica? Né? Então, isso é fazer uma síntese, que é tentar extrair o que ele quer. É óbvio que a gente vai dizer, Kardec quer com esse texto dizer isso, porque você não está na pele dele, você não vai nunca dizer que ele quer dizer isso ou quer dizer aquilo. Ele falou isso porque... Não tem como saber, ele pode ter falado isso por 1000 motivos. Mas quando eu me pergunto o que ele quis dizer com esse texto, eu me obrigo a dar uma parada e tentar construir algo em cima do olhar do autor. Não, eu pensei também assim, o que ele quer que eu aprenda com isso? Uhum. O que ele passou para que, até em termos pessoais mesmo, digamos, para que ele quer que a gente aprenda em termos de associação mesmo, né, com o que ele passou e o que ele quer que a humanidade aprenda. Né? Qual a experiência que ele teve com a espiritualidade, em escrever, em escrever, mas também em organizar o livro dos Espíritos para que venham esses outros. Né? O que ele quer com isso, né? Que a gente aprenda com isso. Sim. E aí a gente vai pensar muitas coisas. Por que o livro dos Espíritos ele faz em pergunta e resposta? Por que não fez um textão? Isso também. Né? Por que na Gênese ele escreve muito mais lá pra frente? Né? Por que tem tanta mensagem lá no Evangelho? Vocês veem que um é completamente diferente do outro, né? Porque o livro dos Espíritos ele é todo de perguntas e respostas. O livro dos Médiuns tem muitas análises, mas muitas mensagens e perguntas e interrogações ali no meio do caminho. Parece um pouco do livro dos Espíritos, mas com muito mais textos de Kardec. Né? O Evangelho, ele já pega o texto de Jesus
ele faz a interpretação e depois, em todos os capítulos, eu acho que só tem um capítulo que não tem instrução dos Espíritos, se eu não me engano, é aquele não separeis o que Deus juntou, que não tem instrução dos Espíritos. Mas todos os capítulos têm a introdução, o texto evangélico, a análise de Kardec e depois a instrução dos Espíritos, que são mensagens dos Espíritos sobre aquele tema. No Céu e Inferno já é metade inteira dele, de análises que ele faz, e a outra metade toda de evocações dos Espíritos. E na Gênesis é um texto muito mais dele. Muito mais dele, e então é interessante a gente também pensar, é o último livro, né? Ele já tem muita clareza do caminho dos Espíritos e da proposta dos Espíritos, e a gente vai ver um texto muito mais dele, passando por diferentes temas. Aí ele está falando de Deus, ele está falando do bem e mal, ele está falando de inteligência, de instinto, da formação da Terra, está falando analisando, né, a questão dos fluidos, dos milagres de Jesus, e faz uma análise de todo esse processo de mudança. Então, aí é um texto muito mais dele, né? Você vê que cada um tem um traço diferente nessa construção, assim, né? E isso precisa ser levado em consideração, né? Tem mais algum ponto que vocês achem importante, assim, então, pensar que todos os parágrafos ali são importantes, buscar os pontos mais importantes no meio disso, de onde o autor parte, para onde ele vai, o que ele quer traduzir com isso, o que ele quer da gente. Vocês sabem que às vezes as pessoas me abordam assim do livro, né? Quando eu escrevi aquele Cultivo das Emoções, ele tem umas partes legais, umas partes mais acessíveis, mas tem umas partes complexas, assim, né? E aí as pessoas às vezes vêm comentar, ou alguém faz uma palestra em cima do livro. Tem horas que é tão frustrante assim, tipo, puxa vida, a gente se esforçou tanto para pôr algumas ideias ali, para construir alguns conceitos, né? Para olhar numa profundidade aí, em especial a raiva, que eu acho que é o tema que a maioria das pessoas tem dificuldade. Pega lá o tema da raiva e digo, pá, não entendeu? Não entendeu? Minha vontade de dizer, volta, lê de novo, risca, anota, pensa o que o autor queria com esse texto, porque se você fizer com detalhe, você vai entender que a proposta não é não ter raiva. Aí a pessoa está dizendo, então a gente tem que controlar a nossa raiva, porque, eu digo, ai, não entendeu. Mas eu acho que quando a gente lê também, tem certas leituras que a gente tem que ter lido outras coisas que agrega no entendimento daquela próxima ali. Sim. Então é muito difícil a gente ter uma leitura em que você vai entender uma coisa e eu vou entender exatamente o mesmo. Sim, exatamente o mesmo não. Mas sabe o que eu acho que faz falta, Felipe? É uma abertura. Porque eu já tenho conceitos. Então, quando eu vou ler, o que eu vejo de muitas pessoas? Eu já vou ler, mas eu não estou completamente aberto para o que esse autor quer me falar. Eu já estou lá no meu quadradinho, e aí eu vou vendo o que o autor fala que vai ao encontro do que eu penso. E aí por isso faz aquela excitação, porque eu pego uma frasezinha que vai ao encontro do que eu penso, completamente descontextualizado, e vou para frente. E isso eu estou dizendo porque eu trabalho várias vezes isso. Estou falando dos textos da depressão porque lá no nosso grupo a gente analisa os textos e discute, debate. E daí a pessoa, por exemplo, que falando dessa questão da depressão, a pessoa que não quer pensar, que tem os seus conflitos com a depressão, vai dizer, mas aqui ele diz que... Então assim, não me abri para o texto e vi toda a complexidade do pensamento do autor. Eu peguei uma frase que revela aquilo que eu penso, né? E eu lembro que uma vez eu discuti com uma moça, porque ela dizia, não, mas isso aqui é orgânico, é do corpo o problema. Eu falei, sua danada, você pegou a frase que te interessava, porque se você disser que é o teu cérebro que tem um problema, não precisa mudar, né? Então ela pegou a frase, eu falei, mas vamos ler o texto completo, vamos entender o conceito e vamos contextualizar isso dentro da doutrina espírita. Não existe corpo sem espírito. Por mais que ele esteja disfuncional, cheio de problemas, não existe um corpo sem espírito. Quem faz esse corpo funcionar é o espírito. Então, se o neurônio não está funcionando direito, se não está comunicando, quem que está determinando isso?
Ah, mas daí tem que ser psicólogo. Não, tá aqui o texto. No texto aí, volta lá para ler. É fazer a leitura com um foco assim mais, não foco, né, porque uma coisa assim mais aberta, que você não esteja tentando validar o que você já sabe, mas ver o que o autor está querendo te dizer, né? Porque daí não tem grande utilidade, né? Se você só vai ficar buscando ali validar o que você já sabe, então não leia. Só para depois dizer que o Kardec fala uma coisa que você pensa, pelo amor de Deus, vê em termos de hierarquia, né? Então é bem isso. É validar o que você pensa, que muitas vezes a gente faz. E eu acho que quando a gente faz essas perguntas, a gente consegue sair um pouquinho disso. Claro que quem quiser não tem salvação, né? Mas acho que quando a gente pergunta o que ele quis dizer, quais são os pontos mais importantes do texto, da onde ele saiu, o que ele construiu e aonde ele chegou. Quando a gente faz essas perguntas, a gente corre o risco de se abrir mais para o texto, ao invés de ficar só numa leiturinha, bem isso, gostei desse termo, para ficar validando aquilo que eu já penso, né? Então nós vamos fazer a nossa segunda leitura, tentando essa busca um pouco mais profunda, e daí nós vamos conversar sobre esta leitura do tipo, nossa, aqui eu acho que ele está trazendo isso, ali, dentro dessas coisas, o que chamou a atenção de vocês no texto, o que vocês entenderam, não entenderam, o que a gente conseguiu aprender do pensamento, do autor, aí a gente vai comentando um pouco. Pode ser? Uhum. Legal.